Nessa primeira questão, o vetor AB é o ponto final menos o ponto inicial. Então, nós pegamos as coordenadas do ponto B e aí diminuímos as coordenadas do ponto A. Só isso. Terminou. Na segunda questão, então, o módulo do vetor U é o quadrado das componentes, soma e extrai a raiz. Só esse é o procedimento. Para o produto escalar, nós temos aí o vetor U, o vetor V. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar a primeira coordenada vezes a primeira coordenada, a segunda coordenada vezes a segunda coordenada e a terceira coordenada vezes a terceira coordenada. Somando esses valores, nós temos o produto escalar de U e V. Já o produto vetorial, ele é o método bem definido, é o método matricial, onde envolve esse determinante aí. Lembrando que os produtos cruzados para baixo você tem o sinal definido e os produtos cruzados para cima a gente inverte o sinal. Feito isso, soma todos os resultados que deu e fechou. Esse é o vetor resultado. E aqui o detalhe é o seguinte, né? A gente tem essas letras I, J, K, que elas simbolizam a localização da coordenada x, y e z, respectivamente. Então, você tem duas opções para apresentar a resposta, ou do jeito que aparece essas letras I, J, K, ou não, ou só pelas coordenadas mesmo, das coordenadas x, y, z. Questão número 3, aqui nós temos uma reta e um plano, então, basicamente, que elementos a gente tem, né? A gente tem um plano, a reta ela pode ser perpendicular, pode ser uma reta oblíqua, inclinada, ou ela pode ser paralela, que eu estou desenhando aqui como se ela pertencesse ao plano mesmo, essa reta em verde. Então, o que que nós temos que analisar? Nós temos que analisar o vetor n, o vetor normal do plano, com o vetor v da reta. Então, dependendo da informação que a gente consegue no cálculo, a gente sabe como que estão dispostos esses dois vetores, o v e o n. E dependendo dessa disposição dos vetores v e n, é que a gente vai saber como que a reta e o plano estão. Então, aqui nós temos o vetor v da reta, que são essas coordenadas menos 4, menos 2 e 2. E nós temos o vetor normal do plano, que são essas coordenadas 2, 1 e menos 1. A partir deles, a gente pode analisar agora o produto escalar, para ver se são ortogonais, analisar se são múltiplos um do outro, para ver se são paralelos, ou nenhum desses dois casos. Aqui a gente calcula o produto escalar, e a gente vai obter um resultado que não é zero. A única questão importante aqui é observar isso, que não é zero, então eles não são ortogonais. Quem não são ortogonais? O vetor n e o vetor v. Quer dizer, a reta em verde ela está descartada, porque a reta em verde é que teria um vetor v ortogonal ao vetor n.
Então essa reta em verde é que está descartada, ela não é uma reta paralela ao plano. Agora dá uma olhada aqui, ó, o vetor n, ele tem as coordenadas aqui 2, 1, menos 1. Se eu comparar com o vetor v, que é menos 4, menos 2 e 2, a gente percebe que o v, ou melhor, o n multiplicado por menos 2 resulta no vetor v. Então, o vetor v é múltiplo, é uma relação de multiplicidade. Então, o vetor v em azul e o vetor n em verde é que são realmente vetores que condizem com esta situação. Ou seja, a reta e o plano são ortogonais, porque os dois vetores v e n são paralelos. Questão número 5 aqui, ó. Primeiro item é o vetor diretor. O vetor diretor a gente tira direto da equação. Então tá ali junto com o t, é o número 12, 6 e 3. Esse é o vetor diretor, acabou. Para o próximo item, o item B, se o ponto pertence à reta ou não, a gente tem que analisar se esse valor aqui do 7, que representa o x, ele satisfaz a equação, a primeira equação ali do x. Quer dizer, se eu colocar o 7 no lugar do x, eu vou obter um valor para o t. Esse valor do t é fixo. Todos os demais devem ter o mesmo valor do t. Caso contrário, esse ponto não pertence à reta. Então, perceba ali que o x igual a 7 resolve t igual a 2 terços. Se eu colocar 11 no lugar do y, o t vai dar 2 terços também. E eu vou fazer a mesma coisa com o z, colocando o z igual a 7 ali na equação. Vamos resolver essa equação e você vai ver que o t vai dar a mesma coisa, 2 terços também. Isso prova que o x, o y e o z, 7, 11, 7, realmente satisfazem a equação da reta. Então, esse ponto pertence à reta. E a última parte, para determinar a equação da reta que passa pelo ponto 3, 2, 5, gente, essa reta, ela tem a mesma equação do exercício 5, né, que também é uma equação de reta. Então, muitos utilizaram a equação do plano aqui nessa questão. Não, não tem nada a ver. X igual a ponto mais a direção vezes o t. Então, fica, o ponto é o ponto que foi dado, 3, 2, 5. É só colocar o 3, 2, 5 no lugar do menos 1, 7 e 5 ali da equação, que termina. Para a questão 6, nós temos aí dois planos. E para determinar o ângulo entre eles, né, o que a gente precisa entender? Que ter dois planos significa ter dois vetores normais. E a gente vai utilizar os dois vetores normais para calcular o ângulo entre os planos. Por quê, né? Porque o ângulo entre os vetores normais é a mesma coisa que o ângulo entre os planos. Então a gente usa essa ideia, pega os dois vetores normais e trabalha na questão com eles.
E aí, uma vez que a gente tem os dois vetores N1 e N2, os dois vetores do plano, a gente calcula o produto escalar. O produto escalar é dado pelo tamanho dos dois vetores vezes o cosseno do ângulo entre eles. E a partir dessa fórmula, a gente consegue o ângulo entre os dois vetores normais, portanto, é o ângulo entre os dois planos. Só executar essa fórmula, acabou a questão. Então, precisa aí calcular o produto escalar do N1 e N2. Aí calculo o tamanho do vetor N1. E aí, por fim, o tamanho do vetor N2, o módulo, né? Lembrando que é só elevar ao quadrado, somar e extrair a raiz. Acabou. Esse é o tamanho do vetor. E aí executa a fórmula ali com a calculadora, agora cosseno na menos 1, desses valores todos aí resultando no ângulo. A questão número 4, a gente tem que executar o produto vetorial e o produto escalar aí conforme as fórmulas. Então eu vou executar aqui para vocês acompanharem o produto vetorial, né, que é o lado esquerdo, e depois eu vou executar o produto ali escalar do lado direito para vocês acompanharem os resultados. De fato, essas duas fórmulas do lado esquerdo e do lado direito vão resultar na mesma quantidade. Acompanhem. E aí, gente, para finalizar o exercício 7, né? Nós temos aqui um sistema com forças. O ideal é a gente desenhar o diagrama das forças, depois desenhar as componentes dessas forças. Então, cada força inclinada vai ter uma versão na horizontal e uma versão, uma componente na vertical. E aí depois a gente analisa tudo que está na vertical, tudo que está na horizontal, faz aí o fechamento dessas contas para ter duas só, uma resultante na horizontal e uma resultante na vertical. Com isso, você consegue determinar a magnitude da força resultante e o ângulo de inclinação ou a direção da força. A gente vai executar isso nesse problema.
Lembrando que as componentes na horizontal, elas sempre são acompanhadas de cosseno de x, e na vertical elas são acompanhadas do seno, né? Seno de x, o seno do ângulo, né? Então é só observar isso, você vai ter duas com cosseno na horizontal, duas com seno na vertical. Então esse é o diagrama onde você verifica isso, né? Tem duas componentes na horizontal com cosseno e na vertical com o seno. Agora a gente faz o diagrama final das resultantes. Na vertical, as duas apontam para o mesmo lado, então elas vão se somar. Já na horizontal, elas apontam em direções diferentes, então elas vão se diminuir uma da outra como se fosse um cabo de guerra. E aí nós vamos calcular também, por meio da calculadora aí novamente, e aí a gente aproxima esse resultado. E aí, para finalizar, quer dizer, o diagrama final vai ser esse aqui que só tem uma força apontando para a esquerda, que é o resultado da diferença das duas anteriores, e uma só apontando para baixo, que é o resultado da soma das forças anteriores. E é isso que promove a resultante, através de um triângulo retângulo. A resultante é dada por Pitágoras, e a direção, o ângulo, pode ser determinado com o auxílio da tangente. Então, fazendo isso, termina o exercício e a prova.